Olá, fala caboclo, oi, fala caboclo, fala parente, fala parentada. Sejam muito bem-vindos à nossa taba do Dibubuia aqui na programação da Rádio e TV Onda Digital. Todos os sábados, aplausos, todos os sábados a partir do meio-dia, horário de Brasília, né? Que você acompanha pela TV no canal 8.2 e na FM 92.3 em Manaus, no Amazonas, e 104.7 em Belém, no Pará. Também estamos transmitindo ao vivo pelo site fmondadigital.com.br e pelas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, no @FMOndaDigital. E também pelas redes sociais do Dibubuia Podcast. O Dibubuia que é um programa criado para bater aquele papo informal com convidados pra lá de especiais, políticos, celebridades, autoridades, além de ativistas e representantes do cenário vão estar presentes aqui todo sábado a partir do meio-dia, horário de Brasília. A apresentação fica por minha conta, Marcel Mota. Bom, hoje o tema nas redes sociais foi tido como muito polêmico. Muita gente participando, deixando comentário lá que ia estar acompanhando conosco, né, a programação da Onda para assistir esse assunto de hoje. Bom, vou começar a falar aqui sobre o nosso convidado de hoje. Nosso convidado ele é apóstolo, fundador dos Espaços da Graça e Vida da Comunidade Cristã, Metanoia e da Missão Cristã Visão de Águia, localizada em Manaus, no Amazonas. Missionário, professor na Escola de Missões e Base Missionária Missão Vale da Amazônia, com sede em Iranduba. Missão esta que promove ações sociais, missões e apoio e implantação de igreja entre os ribeirinhos e tribos indígenas não alcançadas, escola de missões que prepara e envia novos missionários para o campo a ser alcançado. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade de Ciências Faceten, especialista em ciências da religião, especialista em docência do ensino superior e mestre em teologia pela Faculdade de Teologia Faetel. Atualmente, ele é doutorando em ciências da educação e professor universitário na Faetan. E também do Centro de Estudos Teológico Brasileiro. Ele é autor do livro que está prestes a ser lançado, A Revelação Apostólica. Esse livro eu vou querer ler, hein? Como pastor, foi um dos fundadores do movimento Conectados ao Reino, Frente Juvenil, Igreja de Jeová Rafá, Igrejas de Células. Atualmente desenvolve o seu ministério apostólico e profético de forma vertical, realizando treinamentos e impartição na liderança cristã. Eu te convido a assistir agora, por meio da TV e da rádio digital, nosso bate-papo, que vai ser pra lá de agradável, com o apóstolo Tiago Pereira. Tiago de Souza Pereira, popularmente conhecido como apóstolo Tiago Pereira. Seja bem-vindo, apóstolo. Graça e paz, Amazonas, graça e paz, Estado do Pará, graça e paz a todos. Bom dia, eu sou Tiago Pereira e espero que a gente possa ter um bate-papo bem descontraído aqui com o Marcel Mota. Obrigado, Marcel, pelo convite. Obrigado a toda a equipe da TV, rádio, Onda Digital. E vai ser um bate-papo muito legal. Mande suas perguntas. Temos 1 hora aí pra gente bater esse papo bem legal, bem descontraído. E vamos lá. Que maravilha. Mande, meu amigo. Mande suas perguntas, é isso aí. Para você que está nos acompanhando aí por meio do site fmondadigital.com.br ou pelas redes sociais, mande a sua pergunta aqui pra gente. Mande sua pergunta ou a sua dúvida, sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Bom, então vamos começar assim. Putin prometeu, antes de invadir a Ucrânia,
consequências nunca vistas antes na história. Com base nas Escrituras, estamos mesmo prestes a vivenciar a Terceira Guerra Mundial? E isso tudo que nós estamos vivenciando, apóstolo, já é o princípio do fim? Bom, pessoal, essa pergunta é legal pra caramba para se debater, porque ela gera muita polêmica. Deixa eu dizer algo para você. Temos várias correntes teológicas, Marcelo, que falam sobre a questão, você é milenista, pré-milenista, você é dispensacionalista? Bom, queridos, eu falo da teologia do reino. E dentro da teologia do reino, que me enquadro no sistema, eu sou dispensacionalista, eu entendo que nós estamos caminhando para aquilo que nós chamamos de Terceira Guerra Mundial, mas ainda não é o fim. Esse é o breve resumo. E como é que a gente pode debater a questão de Rússia e Ucrânia? É a questão geopolítica, né? A questão geopolítica. Numa guerra não tem bons menininhos. Uhum. Tem dois lados e o primeiro recurso numa guerra, já dizia Maquiavel no livro O Príncipe, e no Arte da Guerra de Sun Tzu, que é a mentira. Então eles se utilizam da mentira para desinformar a população a nível geral. E isso também é utilizado inclusive por partidos e sistemas políticos em todo o mundo. A mentira. E infelizmente ou felizmente, eu não sou compactuador desse negócio de mentira. A gente veio aqui para falar a verdade. Sim. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sim. Então nós estamos rumando para aquilo que nós chamamos, sim, de uma terceira guerra, mas ainda não é agora. Então quer dizer que tudo isso que a gente está vivenciando aí, esses ataques, vamos dizer que alguns países, né, estão de alguma forma não se metendo, não se envolvendo no que está acontecendo. Isso ainda a gente está se direcionando para o princípio. Nós estamos vivendo o princípio do fim. Na Bíblia se chama o princípio das dores, né? Estamos vivendo isso já, meu apóstolo. Marcel, eu trouxe a espada, sim, a palavra, e eu queria ler um texto para vocês. Sim, eu posso? Posso ler um texto aqui para os telespectadores, para os ouvintes? À vontade, apóstolo. E é interessante o texto de Mateus 24. Muita gente vai falar sobre a batalha de Gog e Magog, que eu creio que a gente vai falar. Inclusive, a minha próxima pergunta ela é baseada nisso daí, meu apóstolo. Que legal. Eu quero ler um texto para vocês, que é um texto muito simples, mas ele passa desapercebido da visão escatológica, do estudo do fim de muita gente. Sim. E esse texto é muito light. Diz assim... Light entre aspas, né? Porque o texto é apocalíptico. Sim. Mas é assim. Quando Jesus, Mateus 24, verso 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes que tudo isso, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Queridos, esse texto aqui, iniciando de Mateus 24, verso 1, a gente tem que entender que a Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela diz que ela é espada de 2 gumes, que ela penetra até a alma e ela causa uma divisão. A palavra, ela é o mesmo ontem, hoje e ela será eternamente. Sim. Ela é eterna. É verdade. Quando eu falo a palavra, o que contém aqui? Contém a palavra de Deus. E os textos bíblicos, eles não são só para o passado. Tem muita gente que vai pegar esse texto e vai falar, olha, essa estrutura aqui ficou para Israel. Mas a Bíblia mesmo fala que ele veio para os seus. E os seus não receberam esse Deus. Sim. Então ele me deu direito ao Marcel, ele deu direito à equipe aqui da Onda Digital, de sermos filhos de Deus. Então nós somos essa Israel de Deus. Sim. E dentro dessa prerrogativa de que eu sou Israel de Deus, eu entendo que nesse versículo 24, que Jesus olha para o templo em Jerusalém e ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Marcel, é curioso e é muito legal quando a gente olha, tem um ditado que diz assim, Marcel, que povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-lo. E esse texto de Mateus 24, verso 1, já aconteceu. Sim. Então ela continua acontecendo. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande conquistador da Babilônia, ele destruiu mais ou menos 14 vezes Jerusalém. Quando Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, Jesus fez um prelúdio do que iria acontecer. Sim. E aconteceu. E aí ele continua. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular. Sim. Dizendo, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus fala o primeiro comando no Mateus capítulo 24, verso 4. Acautelai-vos, que ninguém engane vocês.
E nesse negócio de engano é curioso, né, querido? Porque nós somos enganados por tudo que é evento de doutrina. Verdade. E o próprio Jesus, ele fala assim, ó, que se vier alguém pregando um outro evangelho, se vier falando, olha, eu vi Jesus ali, ele diz que eu tenho que ser anátema, ou seja, eu não devo acreditar, porque o que ele disse já está escrito. Sim. Não preciso de outro evangelho. Sim. E ele ainda diz em Mateus 24, verso 5, que virão muitos em nome dele dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando eu vou no YouTube, e eu creio que todos aqui, a gente estava conversando antes de começar o programa sobre podcasts e tudo mais, na Rússia existe um homem chamado Vissarion. O que é o Vissarion? O Vissarion era um homem que ele tem a figura, Marcel, é muito curioso. Sim. Se você não, telespectador, você entra no YouTube, coloque lá Vissarion. É um cara que vive na Rússia, ele não é o Putin, ele vive ele não é, outra retórica. Sim. Vissarion, ele se diz Jesus. E ele está construído dentro de um território do que é a Rússia hoje, sim, uma chamada de Nova Jerusalém. Uhum. E lá ele tem mais de 5.000 famílias, Marcel, que ele diz que ele é Jesus. Sim. E atribui-se milagres a ele. Ele usa a mesma indumentária de Jesus e ele está criando uma Nova Jerusalém que ele entende que é dentro da Rússia. Nossa. Esse é Vissarion. Sim. No Brasil nós temos um homem que... Henrique Cristo. O Henrique Cristo, que eu posso dizer para mim, o Henrique Cristo é um senhor... Sim. Que provavelmente deve ter algum problema, alguma coisa. Com certeza. Mas que se aproxima muito da figura de um comediante. Sim. Mas é uma pessoa que tem que ser respeitada porque não deixa de ser uma autoridade dentro do seu movimento. Sim, sim, é verdade. E é isso. Que legal, meu apóstolo. Como você falou ainda há pouco, né, a respeito aí do Gog e Magog. Então, é justamente nesse assunto que eu vou entrar agora. Olha só. O profeta hebreu Ezequiel escreveu há 2.500 anos que nos últimos dias, né, entre aspas, da história, Rússia e Irã formarão uma aliança militar para atacar Israel pelo norte, fecha aspas. Estudiosos da Bíblia, né, as pessoas que são conhecedores da Bíblia, assim como o senhor, né, têm se referido a esse conflito escatológico descrito nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, a guerra de Gog e Magog. O texto fala de um Gog da terra de Magog, aponta não apenas uma batalha, mas uma vitória do Senhor diante dos olhos do mundo. Esse caos russo que está acontecendo atualmente tem alguma coisa a ver com Gog e Magog? Marcelo, é interessante que eu creio que deve... Quem é que está assistindo? Temos cristãos evangélicos, sim, temos católicos, sim, temos espíritas, sim, temos ateus, sim, temos agnósticos. Enfim, nós temos um público em geral aqui livre, com liberdade de pensamento, e eu acho muito legal trabalhar isso. Sim. O que tem que ser dito sobre a questão da Rússia, humanamente falando, é uma questão geopolítica. Uhum. E quando eu falo uma questão geopolítica, eu lembro do Brasil. Por exemplo, na geopolítica, o que é a estrutura da Rússia hoje? A Rússia, ela está ali no leste europeu, é um país imenso a nível continental, uhum, e ela está cercada por países que estão aliados à OTAN, aliados ao Atlântico Norte, uhum, que é a OTAN, né? Uhum. É o Tratado do Atlântico Norte. Sim. O que acontece? A Rússia, humanamente falando, ela está ali escoada, está apertada, porque para poder escoar seu material, para poder vender seus commodities, para vender seus produtos, ela tem que passar pelos mares, porque ela não tem mar, e isso é uma grande falha da Rússia, e esse é um dos motivos porque a Rússia invadiu a Ucrânia, porque ela precisa escoar seu produto pelo mar. E quando ela escoa, quando ela sai, ela passa por países que barram para que ela possa escoar seus produtos. Ela passa pela Suécia, ela passa pela Finlândia, ela passa pela Noruega, sim, ela passa por um monte de países, ela tem que atravessar pela Moldávia, uhum, muitos países que são aliados à OTAN. Então, o que acontece? O que nós estamos assistindo agora, tem sinalizações proféticas? Tem. O texto de Mateus 24, antes de a gente entrar em Ezequiel, Mateus 24 lá fala no verso 6... é interessante. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Uhum. Queridos, guerras sempre irão acontecer. Uhum. É triste viver em um ambiente de guerra, é péssimo, mas
ainda não é o fim. E o que acontece? A gente está projetando uma situação agora, falando só da Rússia e Ucrânia, mas a gente se esquece que Vladimir Putin financia Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, o ditador da Síria, do qual Israel, quando tem que invadir Israel, ataca a Síria e, ao mesmo tempo, pede-se autorização para poder atacar a Síria, porque Putin entende... aí é interessante que a gente vai tocar no assunto, mas acho que no decorrer da caminhada... Claro. Israel ataca bases da Síria, mas tem que pedir autorização da Rússia para poder invadir a Síria. Isso é muito sério. Uhum. Quando é que eu acredito que haverá essa batalha de Gog e Magog? Quando? O nosso relógio, a Bíblia, a gente lê dos textos de Ezequiel 38, Ezequiel 39, é quando Israel for invadida. Sim. Por quê? O termômetro, para nós dizermos assim, é o fim de tudo. Sim. É quando todas as nações, ou boa parte das nações, se virarem contra Israel. Israel é uma nação que, desde o dia 15 de maio de 1948, houve uma reunião, uma Assembleia Geral da ONU, onde havia Davi Ben-Gurion, Oswaldo Tenreiro Aranha, e muita gente não sabe desse fato. Um brasileiro, Oswaldo Tenreiro Aranha, estavam lá. E ele foi uma das pessoas que deu voto de Minerva para a criação do Estado de Israel. Nossa. E aí houve um evento chamado A Diáspora. O que era a diáspora? As profecias messiânicas, as profecias dos livros da lei, do Talmud, de que Israel retornaria para o seu povo e seria uma nação forte. Uma profecia que foi liberada para Abraão, que ele seria pai de multidões, Sim. pai que o seu... Enfim, essas profecias se concretizaram, começaram a se concretizar a partir do dia 15 de maio de 1948. Gente do mundo todo, Marcelo, da Colômbia, do Peru, do Chile, da Noruega, de todos os países do mundo, descendentes de judeu, entraram em Israel e criaram, a partir dali, com o consentimento das nações ali na ONU, a criação do Estado de Israel. Sim. Nós entendemos que o relógio profético para a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas começou ali no dia 15 de maio de 1948. Sim, de acordo com os textos de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Sim. Não é uma invasão da Rússia à Ucrânia, muito menos Israel atacando a Síria, porque Síria ataca Israel também, e tem essa questão de lei de causa e efeito. Não é isso que vai desencadear uma terceira guerra mundial, mas sim quando invadirem Israel ou quando se oporem a Israel. Tem muitos vídeos no YouTube que falam, ou então tem acusações do Google que, olha, Putin já sinalizou que não reconhece as colinas de Golã. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, porque, como eu falei, o primeiro discurso numa guerra para financiar uma guerra é o da mentira. Eu queria lhe pedir um instantezinho, meu apóstolo, a gente vai já voltar para esse seu raciocínio, tá bom? Eu quero pedir a atenção de todos vocês que estão aí nos assistindo, tá bom? Ligados na rádio e na TV Onda. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Não sai daí que a gente já volta, tá bom? Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ligado.
Programa de Bubuia, todo sábado, meio-dia, horário de Brasília. Um bate-papo com políticos, celebridades e autoridades, além de ativistas e representantes do cenário da cultura vão estar presentes na programação da FM Onda Digital. Estamos de volta para todo o estado do Amazonas, todo o estado do Pará, com o programa de Bubuia, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Na TV, no canal 8.2, na FM 92.3 em Manaus e 104.7 em Belém. São exatamente 12 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Bom, antes de voltar, apóstolo, eu queria dar uma passadinha na rede social, Andres, aí pra gente só ver se tem algum comentário ou alguma pergunta aqui pro apóstolo, pro nosso entrevistado de hoje. Lá de cima, vamos lá de cima. Isso, aí vem descendo, vamos descer. Pastor Ivanei ali, pastor Ivanei Alves já disse, Deus abençoe. Vamos descendo, Deus abençoe também, pastor. Pode descer, Andres. Vamos dar uma passadinha rapidinho. Eu queria dizer aqui, ó, nós estamos com 1.148 espectadores nesse momento nas redes sociais aí do de Bubuia. Vamos lá? Vamos descendo. Pode descer, pode descer. É isso aí. Vamos descer. Tem ali, ó. Tem ali. É isso aí, apóstolo. Mostre essa visão. A Raimunda Florencio falou, né? Raquel, Tânia, Pena, Deus, né? Deus use a sua vida, apóstolo. A Raquel. E um abraço a todos aos nossos seguidores aí das redes sociais, tá? Que estão interagindo com a gente. Então, eu quero antes também de voltar com o nosso assunto, Andrews, tem a charge aí do nosso convidado, né? Vamos lá para... Olha aí. Ele já até riu. Esse aí é o nosso convidado, né? De hoje aí, ó. A charge do nosso amigo Elvis Braga, né? Cartunista, chargista. Um abraço, Elvis. Obrigado. Daqui a pouco a gente lhe manda, tá bom? Então, voltando onde a gente parou, né, apóstolo? Estávamos falando do relógio de Deus, que é Israel, né? Bom, queridos, pode falar? Pode continuar. Israel é o relógio de Deus. Por que eu digo que relógio de Deus é Israel? As profecias foram feitas para Israel. Mateus 24 tem uma ala teológica que vai dizer assim, ó, isso aqui tudo é para Israel. Mas aquilo que a gente havia falado, hoje nós somos a Israel de Deus. Existe o território de Israel? Existe. Existe a partilha do Estado de Israel? Existe. Mas existe o relógio de Deus, a figura de Israel, a figura amada do Senhor, chamada de Sião pelo próprio Deus. Uhum. Então, quando é que eu digo que haverá o fim de tudo? Haverá uma batalha final? Quando as nações se virarem contra Israel. Hoje Israel é um país que tem 72 anos, mais ou menos 72 anos, Israel. Ela está no aniversário de 5.576 anos, eu não tenho certeza. Se alguém puder confirmar para mim, por gentileza, é a idade da idade de Israel. Eles acreditam que é a idade desde o Gênesis até agora. Sim. 5.576 anos, eu acredito que seja. Nós estamos no ano de Mishnah, que é o ano do arrependimento. Uhum. E é o nosso ano vigente. Dentro da cultura de Israel, hoje Israel ela é mantida, ela é guardada por muitas potências. Sim. E uma delas é os Estados Unidos, que representa a figura do capitalismo. Uhum. E o que nós estamos acompanhando lá na Rússia e Ucrânia é uma ascensão ou uma pseudo-ascensão daquilo que nós chamamos de comunismo, do socialismo, e por aí vai. Quando o próprio Estados Unidos, sim, quando se virar contra Israel, sim, os Estados Unidos será um dos algozes, sim. Uhum. Um dos algozes que vai se vir contra Israel. Aí nós podemos ter certeza. Marcel,
vamos se esconder, porque é o fim. Ou então vamos fazer alguma coisa. Sim. Mas enquanto isso não acontece, e o termômetro é Israel. Por isso que a Bíblia fala lá em Salmo 22, verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Quando ele fala paz de Jerusalém, queridos, ele não está falando só para mim orar pela situação da cidade de Jerusalém, mas ele fala para Israel. Orai pela paz de Israel, ou pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos aqueles que oram por ti. Tem uma curiosidade muito interessante. Sim. Os prêmios Nobel do mundo, 90% deles, se você for pesquisar, Sim. eles são judeus. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, aquilo que Hitler perseguiu, eles eram o quê? Judeus. Sim. Os judeus eram muito prósperos. Então, existem profecias a Israel que elas acontecem desde que o mundo é mundo. Nossa, eu estava lendo, semana passada, eu vi um artigo falando a respeito também de um relógio que o homem, né, no caso, criou, que juntaram um grupo de cientistas, né, e estudiosos, políticos também, muito importantes, influentes no mundo todo, né? E eles construíram também um relógio, que esse relógio, ele diz exatamente quando o mundo está prestes a acabar. E aí inclui toda essa questão do desmatamento, a questão da economia da gente, né? Cada passo desse negativo que acontece, o relógio vai se aproximando da 0 hora, que significa o fim, né? E a última informação, né, nesse artigo que eu li, né, que coisa, nós estamos a 100 segundos do fim do mundo. Que coisa, hein? É curioso isso. Sim. É curioso porque tem um detalhe. Uhum. Desde o dia 15 de maio de 1948, Sim. Que foi a criação do Estado de Israel pela Palestina, da ONU, Sim. numa partilha que houve. Muitos teólogos, muitos eruditos da Bíblia, e eu acredito nisso porque é algo que é bíblico, Sim. profecia que Israel retornaria, nós estamos como se fosse no ressoar da última trombeta. Nossa. A Bíblia fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Eu não tenho como mensurar, mas Marcelo, o que seria 1000 anos para Deus? Sim. Eu posso falar que literalmente é 1000 anos, ou pode ser 1 milhão de anos, eu não sei. Sim. Mas as profecias que me dizem que podem apontar que Jesus irá voltar, o verdadeiro Hamashia, o Messias prometido a Israel, o libertador de Israel, do qual os judeus, muitos judeus, não entenderam. Ele Sim. veio e agora ele retorna. Sim. Esse Hamashia, a gente está nos últimos segundos. Sim. E é interessante que você falou isso, aí eu lembrei. A gente está como eu te falei, relógio de Deus a Israel. Sim. Lá em Israel tem algumas coisas que o pessoal vai falar, não, isso aí é conspiração. Se é conspiração, eu não sei, mas eu vou lhe falar uma coisa. Tem alguns estudos, e você pode pesquisar próprio nas redes sociais, como é que eles sabem que o Messias prometido, que a gente chama de... Que é engraçado. Posso falar? Pode, o que é a figura do Gog e Magog? Vai vir essa pergunta ou já veio? Já fiz agorinha a respeito do... O Gog, mas Gog e fique à Magog, vontade. o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, o Gog e Magog o que seria? O anticristo. O Gog e Magog é o anticristo. E o que acontece? Esse anticristo, ele está sendo programado. A gente já sabe que existe globalismo. Ele já existe, o anticristo? Ou ele está sendo treinado? A Bíblia fala que o espírito do anticristo está desde o início do mundo. É um espírito maligno. Sim. E qual é o perfil do anticristo? É engraçado que teve um pregador, não precisa citar o nome, Sim. da ala pentecostal, Sim. que ele andou pregando por muitos lugares, em congressos gigantescos, Sim. e ele fez uma coisa que era muito perigosa. Eu acho perigoso porque eu não faria isso. Ele apontou uma pessoa, um político. Sim, mas todo mundo quer saber, né? Ele apontou que seria Emmanuel Macron. E ele apontou Emmanuel Macron, que seria apontado como um anticristo. Eu fico imaginando também quem seria, né, esse anticristo, né? O Emmanuel Macron tem uma liderança fora do comum. Então, inclusive nessa questão da Rússia Sim. e Ucrânia, ele teve conversando com os dois, com Volodymyr Zelensky, como conversou com Vladimir Putin também, para tentar pacificar. Mas ele não resolveu muita coisa, não. Sim. Então, e o Emmanuel Macron tem umas características interessantes. Por Sim. exemplo, um chefe de Estado na França é o seguinte, ele é chefe de Estado, Sim.
ele é um presidente, e ele é considerado um príncipe. Não sei se você sabia disso. Por exemplo, a Guiana Francesa, ela não é reconhecida, embora muitos guianenses franceses, a Guiana Francesa faz fronteira com o estado do Pará, Sim. com o Amapá, eles entendem que aquilo ali seria um território, não estou me lembrando o nome, pessoal, mas seria como se fosse um estado dentro da França. E já quem mora na Guiana Francesa, encara-se que aquilo ali é um país. Sim. Resumindo a história, o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele é tido como príncipe desse território. Uau. E você pode pesquisar isso aí. E Emmanuel Macron tem umas características bem interessantes. Um dia desses eu estava levantando no domingo, Sim. aí eu gosto muito de assistir programas esportivos. Sim. E aí uma emissora de TV estava mostrando assim, ó, falta 999 dias para os Jogos Olímpicos, ou alguma coisa que vai acontecer na França, Sim. de Jogos Olímpicos. Sim. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, estão comemorando, por que não colocou de 1.000 dias? Mas por que colocou 999? Aí tem aquele pessoal que é muito de conspiração, não, Sim. mas inverte o 9 e vira meia. Aí eu fiquei assim, eu falei, será? Mas eu sei que eu fiz o vídeo. Sim. E eu mandei para alguns irmãos, alguns amigos, eu falei, olha o que está acontecendo aqui. Mas a verdade é que tudo que tem acontecido no mundo sinaliza para um mover profético. Sim. E a França tem algo curioso, e eu não estou dizendo aqui que Emmanuel Macron seja um anticristo. Não. Ele pode ser Nem um um Putin anticristo. também. Ele pode ser um anticristo em que sentido? O que é um anticristo de fato? É Sim. todo aquele que persegue a Cristo. Sim. É um opositor a Cristo. Sim. Mas esse Gog e Magog, prometido e profetizado pelo profeta Ezequiel em Ezequiel 38, que eu quero dar uma lidinha Sim. rapidinho, ele fala assim. Ai, Jesus. Vamos lá. Ezequiel 38 fala assim. Versículo 1. Sim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vira o rosto para Gog, terra de Magog, Sim. príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Dizem assim, ó Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar, porei os olhos nos teus queixos e levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com pavês e escudos, manejando todos a espada. Aí aqui continua, Pérsia, Cuxe e Put estarão com eles, todos eles com escudos e capacete. Vou parar aqui esse texto e é bem interessante. Eu não vou fazer isso porque Sim. é como se fosse um choque teológico eu afirmar que esse Put aqui é o Vladimir Putin. E muito menos que é o que muitos... Tem uma questão teológica, Marcel, que os profetas antigos, os Sim. profetas maiores e menores, Sim. muitos deles utilizavam uma técnica profética para codificar nomes chamado abaixar. Abaixar. E não é abaixar, é abarcha. Sim. E aqui está falando assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vira o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Muita gente pega esse Meseque ou Meseque e tenta transliterar para o nome Moscou, Rússia. Moscou, capital da Rússia. Sim. E pega o Tubal. E aí eles dizem, muitos deles dizem que isso aqui é a região de Tubalsk, na Rússia. Sim. E eles dizem também que esse Putin aqui seria Vladimir Putin. Se eu não posso afirmar que seja, mas eu lhe digo, Vladimir Putin, dentro do que a gente possa falar geopoliticamente, o que Putin está fazendo? Vladimir Putin está agora numa situação que ele está apertado ali, porque os países ligados à OTAN, e esses países eu não... se eu estivesse ali naquele país, se fosse naquela situação, eu também entraria na OTAN. Por quê? Porque são países que foram escravizados no tempo da União Soviética. Sim. A União Soviética manteve esses países e hoje eles pediram socorro e pediram independência. Porque muitos eram mortos, Sim. eram massacrados, eram escravizados. E chegou a OTAN abraçou eles, e aí fala assim, ó, agora vocês são aliados dos Estados Unidos, vocês têm poder bélico, se alguém invadir o território de vocês, nós entramos, porque esse é o tratado da OTAN. E a Rússia precisa escoar seus produtos, e como ela não tem, o que ela faz? A política que a Rússia faz é a mesma política que os Estados Unidos utilizou na Guerra do Golfo, ou na Primeira Guerra Mundial, que é um termo chamado Big Stick, ou a grande porrada.
pancada. Os Estados Unidos massacrou, e pouca gente fala isso, no Haiti, o maior produtor de banana do mundo. Eu quero pedir para vocês não sair daí. Fiquem ligados que nós vamos já voltar com esse nosso bate-papo que tá super interessante aqui, tá bom? A respeito dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, se isso tem a ver com o fim do mundo, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. Todo mundo tá ouvindo. Todo sábado, meio-dia, horário de Brasília. O bate-papo com políticos, celebridades e autoridades, além de ativistas e representantes do cenário da cultura, vão estar presentes na programação da FM Onda Digital. Diretamente dos estúdios da Rádio e TV Onda Digital, você acompanha o programa de Bubuia. Aqui na TV no canal 8.2 e na FM 92.3 em Manaus, no Amazonas, 104.7 em Belém, no Pará. São exatamente 12 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Bom, antes de a gente voltar com o nosso convidado, né, que esse assunto aí que tá demais, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pelo site da fmondadigital.com.br e pelas redes sociais da FM Onda e redes sociais do de Bubuia também, tá bom? Eu quero falar que nós vamos fazer um sorteio já, tá bom? Lembra que hoje é o dia do sorteio da cesta básica? Pois é, então a gente vai sortear já. Quero falar... vamos falar de parceiro da gente? Vamos falar da Pizzaria Montanari? Bom, joga aí no telão pra gente, Andrews, o nosso parceiro Montanari que tá aqui em Manaus, agora Montanari Pizzas e Massa. Montanari que produz a melhor pizza do estado do Amazonas, aquela pizza
fininha, aquela pizza crocante, deliciosa, é Pizzaria Montanari. Então, digita aí nas tuas redes sociais, Facebook, Instagram, Montanari, que você vai abrir o menu. E lá tem também, né, no próprio... na própria rede social, né, seja no Instagram, no Facebook, lá tem o cardápio vasto, amplo, e lá você vai estar podendo escolher a sua pizza. Quer que eu te indique uma gostosa que eu gosto muito? Carne seca com catupiry, ô Montanari. Quero mandar um abraço para toda a turma da Montanari, meus amigos da Montanari, e falar também do nosso parceiro que é a Macroci, né? Macroci, ela que constrói sites, a Macroci que cuida das redes sociais. Estamos vivendo um momento onde as redes sociais deram um up, né? As redes sociais faz com que o seu negócio se amplie. Então, construção de site, quer cuidar das suas redes sociais, quer dar um up na rede social, contrata a Macroci, tá bom? E qual é o telefone? 981 27 5485. Macroci. Também vamos falar, né, do estúdio de tatuagem da nossa amiga Bianca. Bianca que mandou ainda há pouco aqui para mim a informação. Qual é o nome do estúdio da Bianca? É o Kill Punk. Estúdio de tatuagem Kill Punk. Tatuagem de realismo e microrrealismo. Microrrealismo que eu aprendi ainda há pouco, que são aquelas tatuagens pequenas, mas com detalhes, né? Bem pequenininhos, né? Então, orçamento pelo número 984059152. Promoção na Kill Punk de até 5 centímetros por R$200. Corre lá na Kill Punk, tá, gente? Que tem promoção de tatuagem. Quero mandar um abraço pro Neto e pra Bianca da Kill Punk. E vamos continuar aqui. Para você que sintonizou agora na Onda Digital, nós estamos batendo um papo super agradável com ele, que é meu amigo de muito tempo, amigo de longas datas. Ele é mestre em teologia, doutorando em ciência da educação e é apóstolo também, Thiago Pereira. Nosso assunto é sobre esse ataque da Rússia aí na Ucrânia. Será que pode resultar na Terceira Guerra Mundial? Nós estamos próximos do fim do mundo e tudo isso ele está mostrando para a gente, tá, gente? Como dizem os estudiosos, não é falácia. Falácia é aquilo que você fala, não tem nada para comprovar, ele está tudo aqui, ó, à luz das escrituras, conversando conosco e dando a versão dele. Apóstolo, antes da gente voltar, poxa, eu vi lá nas suas redes sociais que o senhor tem um trabalho lindo missionário, né? Onde o senhor, inclusive, é professor lá, né, de missões e prepara esses missionários para esse campo aí, né? Inclusive, atua na área indígena, né? Amém. O senhor poderia falar um pouquinho desse seu trabalho também? Bom, Marcel, eu falo com muita alegria sobre a Vale da Amazônia. Eu não comecei a Vale, tá? Eu descobri a Vale, ou melhor, a Vale me descobriu há uns 7 meses atrás, 6 para 7 meses atrás. Os pastores lá, a pastora Neide e o pastor Davi, são apaixonados por Jesus. Deus deu um comando para eles, para que eles alcançassem os povos não alcançados. E quando a gente fala de povos não alcançados, as pessoas pensam, deve ser a Índia, deve ser alguns países perseguidos. Não, Marcel. São as nações indígenas, as etnias indígenas. Tem lugares, Marcel, se você conhecer, e eu convido você, telespectador, a conhecer, entrar nas redes sociais, a Vale da Amazônia, tanto no Instagram, como Facebook e YouTube. A Vale da Amazônia tem um trabalho, é uma frente missionária que ajuda na implantação de igrejas dentro dos povos ribeirinhos e dentro de etnias indígenas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Incrível, Marcel, que
que já aconteceu de casos onde haviam nossos missionários que servem na nossa base, lá em Iranduba, gente, na rua Rio Cumaiú, na cidade de Iranduba. Temos indígenas de várias etnias lá, apaixonados por Jesus, e que, se eu contar a história, e uma delas é o seguinte, teve etnias que nós entramos, Sim. que lá tinha muita gente, eu não estava nessa missão, tá? Estou contando Sim. uma história Sim. que aconteceu na Vale. Nós entramos numa etnia que nós perguntávamos para... Vamos lá, hipoteticamente falando, como é seu nome? Meu nome é João. Aí a gente perguntava, e o seu nome? Ele, eu não sei. Como você não sabe seu nome? Eles não sabiam, nós descobrimos etnias indígenas dentro da floresta amazônica, Sim. que não sabiam o seu nome. E a gente perguntava assim, quantos anos você tem? Ele? A gente via que a pessoa tinha um aspecto de uns 20 anos. Sim. Ah, eu tenho 37. Você tem 37? Nossa. Não, eu tenho 7. Você tem 37 ou 37? Não, eu tenho 77. Então eram pessoas, Marcelo, que não têm identidade, não tem um documento, não tem um RG, não tem um CPF, não sabe seu nome, não tem uma idade. E é muito forte as experiências como eles tiveram e se encontraram com Jesus no meio da floresta amazônica. A Vale da Amazônia, ela não é filiada a nenhum partido político, ela não é mantida por nenhuma organização. São pessoas de fé que resolveram romper e estão alcançando as nações indígenas para Jesus. E é muito lindo, se você puder entrar nas redes sociais, agora eu estou mandando esse áudio aqui, estou falando e estou gravando para que eles possam ouvir, que eu os amo cada missionário daquele lugar. Marcelo, nós temos gente que veio do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de várias partes do Brasil, tem boliviano lá, gente de várias partes do mundo que já vieram, vêm e vão, para servir Jesus e vem conhecer o avivamento que está rolando aqui na Amazônia, através da Vale da Amazônia. Eu quero mandar um abraço, tá? Para todo mundo que faz parte desse projeto lindo, que é a Vale, né? Esse projeto de missão, né? Eu também que tenho um projeto social e sei como é importante de estar ajudando o próximo, né? E quero mandar um abraço para vocês. E eu sei que não é fácil, né? E, Marcelo, uma coisa que eu queria convidar os telespectadores, que se eles pudessem dar uma olhada nas redes sociais. Sim, por favor. Gente, fica à vontade. Nós temos mais de 50 jovens que estão morando na Vale da Amazônia. Tem toda uma estrutura, mas todos os dias é uma luta. Muitas vezes a gente não tem nada, é por fé. Então, se você puder ajudar com qualquer valor a Vale da Amazônia, não tem nada a ver comigo. Você entra nas redes sociais, você entra na página do Instagram, do Facebook, no YouTube, e você pode ajudar. Lá tem número de Pix, tem número de contas, se você quiser ajudar. E vá conhecer. Você vai conhecer jovens apaixonados por Jesus, que falam em seus dialetos, que estão sendo treinados para fazer a obra de Deus e alcançar um mundo para Jesus. Vão lá, por favor, eu indico, hein? E super recomendo. Andros, vamos pro sorteio? Tem muita gente aí que já tá aguardando. Rapaz, muita gente aguardando aí o nosso sorteio, então vamos lá, né? Vamos pro que interessa. Coloca aí na telinha, por favor, pra gente mostrar aí. Olha aí, aqui é tudo assim, apóstolo. Olha só, olha que rufem os tambores. Quem vai ganhar o Mega Rancho? 5, 4, 3, 2, 1. Ganhou quem? Mila Carvalho. Olha só. @Mila Carvalho 27. Mila, como a gente não tem muito tempo, a gente tá correndo aqui, eu vou entrar em contato com você, tá? E a gente vai estar providenciando de entregar para você esse mega rancho com a nossa caneca de bubuia, tá bom? E em breve a gente vai estar entrando em contato com você, ainda esta semana, tá bom, Bia? Obrigado a todos vocês que participaram dessa promoção. Mês que vem tem promoção novamente, porque todo mês tem promoção no de bubuia, né? Então, antes, eu queria, apóstolo, com a sua licença, a gente vive, né, um momento onde o amor das pessoas esfriou e o ódio tem predominado bastante, infelizmente, no mundo. A gente percebe isso pelas redes sociais. Você posta alguma coisa de amor, né? Amor pelo seu próximo, as pessoas não estão nem aí, poucos vão lá, curtem, compartilham, né? Mas se você mostra
alguma coisa de ódio, né? As pessoas querem compartilhar e aquilo viraliza nas redes sociais, né? Qual conselho o senhor deixa para o mundo, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo na rede Onda Digital? Bom, queridos, eu não sei o seu nome, eu não sei onde você está nesse momento. Talvez você possa estar num hospital, num presídio, na sua casa. Talvez você esteja num quadro depressivo. Talvez você esteja desistindo da sua vida. Antes de começar a gravação, eu contei um pouquinho da minha experiência. Eu sou cristão desde o ano de 97, mas, como todo cristão, eu tive percalços. E em 2007 aconteceu uma coisa surreal na minha vida. Eu tinha abandonado tudo, desistido da fé e estava na linha do ateísmo. Sempre gostei muito de ler e tudo mais. E em 2007 aconteceu uma das coisas mais loucas da minha vida, que a gente brinca, chamada de Jesus Crazies, loucos por Jesus. Eu reagi a um assalto, Marcel, e os bandidos atiraram na minha testa e me viram morto. Nossa. E essa história foi muito louca. Muito louca. Aconteceu ali do lado do Conjunto Jardim Brasil, ali na Silves. Dispararam a arma. Eu reagi a um assalto. O projeto chegou a entrar também ou não? Quando os bandidos me viram morto, ensanguentado, e discutiram para saber o que eles iam fazer com o meu corpo. Nossa. Quando, na frente, onde fica o encosto da sua cabeça, do Sim. carro, atrás onde fica a minha cabeça aqui, quando me tiraram do carro em estado de choque, aqui no meio do encosto, havia um buraquinho bem pequenininho. Sim. Se você colocasse seu olho, eu conseguia ver atrás. Uhum. E atrás daquele encosto, havia estourado espuma. Nossa. A espuma do banco. Sim, sim. E atravessou o banco traseiro lá atrás e ficou presa na lataria. Era aquela bala dum-dum, aquela que entra Sim, dilacerando sim, tudo. sim, sim. Se você perguntar pra mim, cadê o que foi que aconteceu, eu não sei te explicar. Mas naquele dia, eu lembro que eu reagi a um assalto e eu lembro muito bem, os dois bandidos, um deles, quando atirou, ele olhou pra mim e falou, vai pro inferno, e falou um palavrão. Sim. E ele segurou a pistola assim, e eu nunca esqueci essa cena. E atirou. Pá! Na hora que ele atirou, achei que eu era um Gasparzinho, o que eu era? Não sei. Resumindo a história, eu tô aqui falando com você, Nossa. não tem nada na minha cabeça, eles discutiram para saber o que eles iam fazer com o meu corpo, e foi a coisa mais louca da minha vida que aconteceu ali. Naquele dia, em 2007, eu entendi que havia um propósito na minha vida. Tudo que acontece é por vontade permissiva de Deus. Sim. Eu não sei em que quadro você está, em que quadro clínico, mas eu quero te dizer, o Deus que naquele dia de 2007 me visitou naquela noite, é o Deus que te visita nessa tarde, nessa manhã agora. E Ele te diz que Ele te ama. Ele tem um projeto poderoso na sua vida. Ele te ama poderosamente. E Ele te fala, levanta de onde você está, porque eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida. Tá? Deus te abençoe no nome de Jesus. E Marcel, posso falar algo? Pode, antes de terminar? Os microfones estão à sua disposição. Em Mateus 24 fala do amor, que o amor se esfriaria de quase todos, porém aquele Sim. que perseverar até o fim, esse será salvo. E em Ezequiel 38 fala também da batalha de Gog e Magog, que muita gente pega lá no texto, que essa palavra Tubal é Tubalsk, que Meseque é Moscou, e que Put seria Put. Bom, como eu falei, eu não posso afirmar isso, mas uma coisa de Ezequiel 38 é muito sério e é relevante, e vai acontecer. A própria Rússia, como o Irã, Sim. não só Rússia, olha isso, gente, isso é muito louco. Rússia, Irã, Iraque, Coreia do Norte, China, se virão contra Israel. Essas nações vão se vir contra... Essas são automáticas que vão vir. Outras, hipoteticamente falando, Estados Unidos e várias outras nações vão vir contra Israel. E aí sim é o que nós chamamos de fim. Porque haverá uma guerra, essa guerra é prometida, conhecida como Armagedon, ou Armagedon. E a profecia do profeta Zacarias diz assim, que o próprio Jesus, o próprio Messias, e isso é uma coisa muito linda, eu fico imaginando como é que será isso. Ele vem dos céus, ele vem sobre Israel, ele pisa sobre Israel, e ali Satanás vem, a figura do anticristo, Sim. com a besta e tudo mais, se levantam, num lugar chamado Armagedon, e Jesus vem com poder sobrenatural, e só o fato de pisar sobre a terra, eles serão consumidos e dragados, e acaba-se tudo. Isso irá acontecer. E a Rússia, essa Rússia que você vê, que tem ideários
esses ideários de extermínio, que tem essa força no qual Putin acredita que está fazendo isso para pacificar. O discurso de Putin é: nós estamos desnazificando a Ucrânia, ou nós estamos pacificando a Ucrânia. Ora, como eu falei para vocês, existe toda uma questão... Hoje, Kiev fica bem ao lado de Moscou. E Kiev, a capital da Ucrânia, já foi capital da União Soviética. E esses países que se aliaram à OTAN, se aliaram por quê? Porque eles foram escravizados na época da União Soviética. E hoje, isso tudo sinaliza, sim, é um mover profético, é os últimos dias. Aqui do Brasil, uma nação que vai se virar contra Israel é aqui do lado do Brasil. E essa é uma outra preocupação. É uma situação geopolítica. A Venezuela. E ninguém fala. A Venezuela é aliada do Irã, é aliada da China, a Venezuela é aliada da Rússia, de Putin, e recebe armamento do Irã. Sim. Apóstolo, quero lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. É um assunto tão empolgante que, se deixar, a gente passa horas e horas, né, conversando. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nas redes sociais, acompanharam aqui por meio da TV e Rádio Onda Digital também, tá bom? Sábado que vem, no mesmo horário, meio-dia, horário de Brasília, a gente está de volta. E sábado que vem nós temos outro tema, outro assunto. Qual é? Hipnose. Uau. E que mais? O primeiro celebrante de casamento daqui de Manaus, do estado do Amazonas, tá bom? Vai estar aqui com a gente. É o Dr. Henrique Rebelo. Então, semana que vem, mais um assunto aí, né, que vai ganhar a sua audiência, que eu tenho certeza. Apóstolo, fique à vontade para dar suas considerações finais. Obrigado você que assistiu até o final, você telespectador. Obrigado, eu quero agradecer em especial aqui ao Ministério Apostólico. A igreja que eu congrego hoje se chama Ministério Apostólico Deus é Fiel. Sim. Lá o apóstolo Jamils, fica na rua Tenente Jurandir, número 95, aqui no bairro da Raiz. Legal. No altos do posto de lavagem Deus é Fiel. Gente, nós temos um culto de segunda-feira chamado Segunda-feira da Vitória. É um culto maravilhoso, com transmissão pelo Facebook, e eu te convido. Eu quero dar um abraço especial a todos vocês que eu compartilhei, sejam nos grupos de WhatsApp, dos nossos grupos, sejam os amigos, sejam irmãos em Cristo, a todos, em nome de Jesus. Obrigado, Marcel. Eu é que agradeço. Quero mandar um abraço a todos, tá bom, que nos acompanharam. Eu quero também mandar um abraço para a equipe Onda, que está aqui, toda a turma da equipe Onda que está aqui, e também a equipe de Bubuia que está aqui presente. Obrigado, Cardo. Um abraço. Operação de VMix ficou por conta do Andrew Cyber, imagens, Pedro Cyber, e operação de áudio, ao nosso amigo Cardo. Rede social, Mariana, doutora Mariana, muito obrigado, gente, um abraço, até sábado que vem, mesmo horário, meio-dia, horário de Brasília, beijo no coração. Programa de Bubuia, todo sábado, meio-dia, horário de Brasília. Um bate-papo com políticos, celebridades e autoridades, além de ativistas e representantes do cenário da cultura, vão